Olá, caros estudantes. Sou o professor Wagner Oliveira, professor de matemática. Seja bem-vindo ao meu canal. E vamos nesta aula de matemática, que é uma aula do 8º ano, vamos estudar sobre conjunto dos números reais. Lembrando que esse conjunto também nós vemos no 9º ano, a gente vê também no 1º ano do ensino médio, enfim. A gente vai poder sempre estar revisando. Portanto, é uma aula útil tanto para 8º, 9º e assim, quem desejava revisar este conteúdo. Então, seja muito bem-vindo e vamos juntos, nesta aula, vamos aprender bastante, tá bom? Desde já peço que você se inscreva no meu canal, que caso haja dúvidas, durante a explicação, que você possa deixar lá seu comentário e em breve eu estarei tirando suas dúvidas, tá bom? Então, vamos dar início aqui. Com base nos estudos desenvolvidos pelos matemáticos da época, surge o conjunto dos números reais, onde todos os números vistos anteriormente fazem parte desse conjunto, ou seja, todo número natural, racional, irracional e inteiro é também um número real. Todos esses conjuntos fazem parte do conjunto dos números reais, tá bom? E aqui somente para a gente estar aí representando, esses números, essas operações, todos eles números reais, e aqui este diagrama para que a gente possa ter esta visão geral do que está acontecendo, Esse conjunto maior é o conjunto dos números reais, e esses conjuntos menores que estão dentro dele são subconjuntos do conjunto dos números reais. Vamos ver parte por parte para a gente poder estar revisando isso aqui. Vamos primeiramente só conhecer aqui, vou relembrar aqui a simbologia utilizada para relacionar elemento com conjunto. Esses dois símbolos, pertence e não pertence, são utilizados para relacionar elemento com conjunto. Sempre que você quiser relacionar elemento com conjunto, você vai usar pertence e não pertence, tá certo? Sempre que tiver que responder se o elemento é ou não do conjunto dos números reais ou de outro conjunto qualquer, usaremos esses símbolos, tá bom? Pertence e não, ou não pertence. Vamos aqui agora fazer uma revisão dos conjuntos que compõem o conjunto dos números reais. O primeiro aqui, conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Os números naturais, que nós já conhecemos, que vai de 0, 1, 2, 3, infinitamente, são números inteiros positivos, também chamados de não negativos, que se agrupam num conjunto chamado de N, composto de um número ilimitado de elementos. Ilimitado, que quer dizer infinito. Se um número é inteiro e positivo, podemos dizer que é um número natural. Aí a letra que representa este conjunto, N. Vamos ver aqui algumas características. Qualquer número natural possui um único sucessor. Por exemplo, o 2. Quem é o sucessor do 2? É o 3. Número natural. O único número natural que sucede o 2 é o 3. Quem sucede o 3 é o 4. E assim por diante. Todo número natural pode ser associado a um ponto na reta numérica. Observe, temos aí o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E todos eles podem ser associados a um ponto na reta numérica. Certo? Essa reta ela é uma reta imaginária, A gente vai colocando então nesta reta, num distanciamento padrão, a sequência dos números naturais. O 0 é o único número natural que não possui antecessor natural. É bom frisar isso aqui. O conjunto dos números inteiros, representado por Z, os números inteiros simbolizados por Z, de Zahl, que quer dizer número em alemão, representam uma outra evolução na matemática. Como trabalhar com conceitos como dívidas e prejuízos? Como representar as temperaturas abaixo de zero? Tais questões
só são possíveis dentro do campo dos inteiros, né? Você observa aí, representado por Z, e está aí os elementos que fazem parte desse conjunto: o 0 e todos os números à sua direita, os positivos, e todos à sua esquerda, os números negativos, tá certo? Tá aí a letra que representa, né, o Z. Subconjuntos de Z. Temos aí o Z+, são todos os elementos não negativos, incluindo o 0, porque o 0 nem é positivo, nem é negativo. O Z-, que inclui, né, neste conjunto todo elemento que não é positivo. Mais uma vez está o 0, né? O 0 nem é positivo nem é negativo, portanto, tanto pode estar num conjunto como no outro. E o Z asterisco, né? Quando você vê esse asterisco na letra que representa o conjunto, já sabe que o 0 não vai estar naquele conjunto, tá certo? Então, nesse caso, o 0 não pertence ao Z asterisco. Algumas características dos inteiros. Todo número inteiro pode ser associado a um ponto na reta numérica, assim como os naturais, os inteiros também. Observe aí, ó, os números que estão à esquerda de 0, que vai ser a nossa referência, são os negativos. Que estão à direita de 0, os positivos, ou seja, também podem ser chamados de números naturais, né? Todos eles fazem parte do conjunto dos números inteiros. Aí esse diagrama só para simbolizar que n está contido em Z, ou seja, o conjunto dos números naturais está contido em Z, tá certo? Esse símbolo aqui quer dizer está contido. Seguindo adiante na nossa aula, vamos ver aqui agora o conjunto dos números racionais. Primeiro, é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Aqui é bom frisar que todos os números que nós vimos até agora, naturais e números inteiros, fazem parte desse conjunto também, mas os números que podem ser escritos na forma de fração. É representado pela letra Q. E aqui alguns exemplos, né? Menos 3/5, que pode ser escrito tanto na primeira forma, menos 3/5, né? Eu posso escrever dessa forma aqui. Ou posso escrever na forma que a gente já conhece, né? De divisão. Né? A forma tradicional de escrever uma divisão. Ambos quer dizer divisão, né? Tanto faz escrever menos 3/5 ou menos 3 dividido por 5. Temos aqui também esse decimal aqui, infinito, porém periódico, né? Ó, o que é periódico? Esse 6 se repete infinitamente, chamado de período. Então, esse número recebe, né, o nome de dízima periódica. É número racional? Sim. E aqui no terceiro, nós temos 0,1 ou 1/10, né? A gente pode dizer 0,1, mas assim, o mais correto é se pronunciar, né, ler corretamente, seria dizer 1/10, né? 1/10. Temos aqui esse diagrama aqui com todos os números que fazem parte do conjunto dos racionais. Por isso, observe, ó, nós temos aqui, ó, todo elemento de n e elemento de z, junta tudo isso, mais as frações e os números decimais, todos eles vão compor o conjunto maior, né, o conjunto dos números racionais, tá bom? O conjunto dos números racionais pode ser definido dessa forma aqui. Você pode perguntar, como é que lê um negócio desse, né? Você vai ler assim, ó. O que é conjunto dos números racionais? Então, você lê assim. Conjunto dos números racionais é igual x tal que x, né? Esse símbolo quer dizer tal que, ó, né? Tal que x. Esses x são os elementos, né? Que é igual a sobre B, né? Ele é A sobre B. Foi escrito assim, mas uma forma de escrever. A sobre B. Onde esse A ele pertence a Z, ao conjunto dos inteiros, e o B também pertence a Z, certo? E esse B jamais poderá ser zero. Por isso que diz que o B ele é diferente de zero. Pensa aí, tu tem a fração 1/2.
Isso aqui é um número racional. Mas se eu tiver a fração 1 sobre 0, olha aí, ó. Quando eu dividir 1 por 0, eu não sei o que vai dar isso aí. Na matemática é chamado de indeterminação. Portanto, o B não pode ser 0, tá certo? Se eu dividir aqui em cima 1 por 2, aqui eu consigo saber o resultado, ó. Vai dar 0,5. Não esqueça disso. A fração é uma divisão, tá bom? E aqui esse diagrama para a gente só ver essa questão, né, de como é que a gente pode estar fazendo a relação desses elementos, né, desses conjuntos. Observe aí, ó. Eu tenho aqui primeiramente o conjunto dos naturais, certo? Esse N. Depois eu tenho o conjunto dos números inteiros. E depois eu tenho esse conjunto maior, que representa os racionais. Então, todos esses aqui, N e Z, eles estão contidos em Q, tá certo? Tá aí uma forma de representar. Tenho aqui alguns exemplos, ó. Vamos ver aqui, então, esse... Deixa eu apagar aqui, esses dois números aqui. Eu tenho aqui o 6 e tenho o conjunto dos racionais. Queremos saber se ele pertence ou não. O que você acha? Olha aí. 6, claro, pertence ao conjunto dos racionais. Por que pertence? Porque é um número natural, o 6. E os elementos do conjunto dos naturais pertencem aos racionais. Fração 7/9 pertence ou não aos racionais? Pela definição, né? Sim. Menos 2 pertence ou não aos racionais? Também pertence. Observe aí o desenho. Todo número inteiro, seja positivo ou negativo, e o 0 também, são elementos também do conjunto dos racionais. Portanto, pertence. Tá bom? Temos aqui agora um esquema para a gente entender bem isso aí, ó. A sobre B quer dizer qualquer fração, com B diferente de 0, como já disse. Então, essa fração, né, esse número racional, pode ser uma dízima periódica ou pode ser um decimal exato. Vimos anteriormente, ó, dízima periódica, 0, meia, eita aqui, meia, ó, meia, meia. Aí tem lá a reticência, né? Reticência. Então, isso aqui é um número racional. Ele é um decimal infinito e periódico. Mas também pode ter um decimal exato. Quando eu dividir 1 por 2, por exemplo, R$1 para 2 pessoas, dá 50 centavos para cada um. Isso é um decimal exato. A dízima periódica, ela pode ser simples ou composta, tá certo? Você pode estar assistindo outra aula minha, né, onde eu falo sobre essas dízimas, tá certo? Lá vai estar com o título Fração Geratriz. Então, seguindo adiante, vamos ver agora aqui o conjunto dos números irracionais. É todo número cuja representação decimal é infinita e não periódica. Um exemplo, raiz quadrada de 2. Observe que essa parte aqui, ó, é a parte infinita. O que está depois da vírgula é a parte infinita. E observe que esses números depois da vírgula, eles variam constantemente. Ó, 4, 1, 4, 2, 1. Então, todos eles, embora infinitamente, eles não vão se repetir, não vão formar um período. Então, quando não forma período e é infinito, então nós vamos ter aí um número irracional. Outro exemplo, raiz quadrada de 5. Observe também que os algarismos após a vírgula estão variando o tempo todo. Portanto, decimal infinito e não periódico são as principais características dos números irracionais. Observe, 0,42 é um número racional, um decimal exato, né? 0,4222 infinitamente se repete o 2. Temos uma dízima periódica, portanto é um número racional. Já esse aqui, ó, observe que a parte decimal, novamente, ó, fica variando o tempo todo. 4, 2, 5, 6. Então, isso sim é um número irracional. Só para a gente fazer a diferenciação, tá bom? E aqui o número π, né, o famoso π,
que tem seu valor, né, aí com milhares de casas decimais já calculadas, mas normalmente, né, nós associamos ao π em exercício ao número, né, aproximado de 3,14, e nós obtemos esse valor, né, representado por este símbolo chamado de π, pela divisão. Se você pegar a medida de uma circunferência e dividir pelo seu diâmetro, você vai sempre obter 3,14 alguma coisa, tá bom? Isso é o famoso número π. Tem até filme sobre esse número. Continuando aqui, vamos ver aqui algumas propriedades dos números irracionais. Primeiro, um número irracional não é um número racional. Está lógico, né? Isso aqui é bem claro. A soma ou a diferença, ou seja, somar ou subtrair número irracional de número racional, a resposta sempre será um número irracional. Também, se eu multiplicar ou dividir um número irracional por um número racional, a resposta sempre será um número irracional. Certo? Aqui já disse, né? A divisão. O quociente quer dizer a divisão. Se eu dividir um número irracional pelo racional, eu vou obter um número irracional. Certo? Temos aqui a representação. E aqui nós temos o conjunto dos reais, que é onde nós queríamos chegar. Certo? Nós queremos chegar exatamente aqui. E nós vamos agora representar cada um deles de forma que a gente possa compreender, tá certo? O que está acontecendo aqui nesse conjunto. Já vimos que os números naturais e os números inteiros são também números racionais. Se juntarmos em um só conjunto os números racionais e os números irracionais, obteremos o conjunto dos números reais, cujo símbolo é essa letra maiúscula R, com essa barra vertical, tá bom? Aqui só para a gente ter uma noção geral do que está acontecendo, ó, todos esses conjuntos aqui, Q, N, Z, são subconjuntos de R, né? Subconjunto dos números reais. Portanto, todos os números que estudamos até agora pertencem ao conjunto dos números reais, todos eles, acredite. Nós temos aqui, em resumo, a reunião, né, do conjunto dos números racionais com o dos irracionais, isso vai ser igual ao conjunto dos números reais. Observe aí, né, essa união. Se eu pegar aqui os racionais com os naturais e os inteiros, tá certo? E os irracionais que estão nesse lado de cá, juntando tudo numa panela só, essa panela vai ser o conjunto dos números reais. Observe aqui essa relação. Esse símbolo quer dizer está contido. Então, ó, naturais, né, estão contidos em Z, que é os inteiros, que está contido em Q, que são os racionais, que estão contidos em R, que são os números reais. Ou seja, todos esses elementos desses conjuntos que nós já vimos, todos eles formam o conjunto dos números reais. Tá bom? E aqui uma reta numérica, só para a gente estar aí fazendo a representação geométrica desses números. Temos aqui o π. Por que o π está mais à direita desse raiz quadrada de 2? Porque raiz quadrada de 2 nós já vimos que é aproximadamente 1,41. Aqui, ó, já o π já é 3,14. Por isso está bem mais à direita, né? E aqui o 0, menos 1 e menos 3,5. Então a gente pode inserir, representar qualquer número real nesta reta numérica, tá bom? Qualquer número. Agora é importante que a gente saiba onde colocar esse número, tem que ter essa noção. Vamos ver aqui alguns exercícios. Nos exercícios a seguir, complete utilizando os símbolos pertence, né? Olha aqui, nós já vimos, né? Pertence ou não pertence, tá bom? Vamos ver aqui então, nós temos aqui nesses 5 exercícios. Menos 2, o que nós dizemos? Pertence ou não ao conjunto dos naturais? Olha aí. Pertence ou não pertence? Claro que não pertence, né? É um número negativo. Menos 10 já é um número negativo. E todo negativo pertence ao conjunto dos inteiros. Ó, toda fração
pertence ao conjunto dos racionais. 5.432 é um número natural, portanto pertence. Menos 45,3, decimal exato, portanto não pertence ao conjunto dos irracionais. 2/7, né? A fração 2/7, claro que no conjunto dos naturais não pode ter fração, por isso que não pertence. A raiz quadrada de 144, nós sabemos que é 12, 12 é o número natural, portanto pertence a esse conjunto, né? Raiz quadrada de 11 é um número real, portanto pertence. Menos 102 é um número inteiro, mas todo inteiro pertence, né? Está contido, né? no conjunto dos racionais. E temos aqui a raiz cúbica de 125. Quem é que multiplicado por ele mesmo 3 vezes que dá 125? É o número 5. Então, o número 5 é um número inteiro, portanto, pertence a Z, está correto. Para a gente terminar, temos aqui mais esses exercícios aqui, ó. 3,5, número decimal exato, pertence aos reais? Com certeza. Raiz quadrada de 16, certamente, né? Raiz quadrada de 11, nós já vimos que pertence. Menos 11, número negativo, portanto, número inteiro, também pertence. Número 6, pertence aos naturais? Com certeza. Menos 40, número negativo, pertence? Com certeza, né? A fração 1/5 pertence a Z? Claro que não. Todo número na forma de fração, que não é número inteiro, não pertence a esse conjunto. E 2/7 negativo, com certeza pertence ao conjunto dos números racionais. Tá certo, galera? Então nós encerramos por aqui. Desde já agradeço a você, tá bom? Por estar aqui estudando, né, matemática comigo. E peço que você compartilhe esta videoaula para que mais pessoas possam ter acesso, né, a este conteúdo, que possam estar se preparando cada vez mais para as provas que aparecerem, né? O importante é estarmos preparados, porque quando a prova vir, a gente consegue fazer com segurança, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.